2 semanas atrás, eu fui a Porto Alegre. Hum. Ali eu senti frio. Ali eu passei frio. Eu fiquei 2 dias lá, pegando entre 3 e 6 graus todos os dias. Que eu fiquei lá, os 2 dias. Ali é frio mesmo. Eu não sei qual é o mais frio, Porto Alegre ou Curitiba, porque Curitiba também Curitiba. é muito frio. Curitiba é mais frio. Curitiba é mais frio. O pessoal lá reclama demais. O pessoal reclama demais. Mas vamos lá. Já Ah, chegamos às 6h30 da tarde. Aqui o pessoal está entrando no nosso YouTube aqui para bater esse papo com todos nós aqui. Pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos. Aqueles que nos acompanham aqui através do YouTube. Já estou vendo nomes conhecidos, pessoas que já em algum momento já estiveram comigo nessa minha ida a Natal. Para quem não me conhece, eu sou Gustavo Zanotto. Eu sou um dos fundadores do Café Imobiliário, junto com o Guilherme Carnicelli. E nós temos um grande prazer hoje de estar junto dessas 3 figuras ilustríssimas da Constel, Leandro, Sara e o senhor Francisco Ramos, para bater um papo aqui super agradável, abrindo, né, essa temporada de conversas que o Café Imobiliário está fazendo com a Constel. E de antemão eu já agradeço, Francisco, por essa parceria incrível que nós vamos montar aqui, de levar conteúdo para toda a nossa audiência, essa oportunidade de deixar o Café Imobiliário estar junto da Constel e conversar com todos. Francisco, vamos lá. Primeira coisa, eu gostaria que o senhor abrisse com uma frase que o senhor considera assim, uma frase que é aquela frase para a gente abrilhantar esse bate-papo. Pode ser uma frase tua, pode ser uma frase de alguém, mas que aí vai direcionar toda essa nossa conversa aqui, porque depois a gente tem bastante coisa para falar sobre a Constel, e eu quero reforçar para todo mundo que está assistindo esse bate-papo aqui, ele fica gravado no YouTube, são 5 conversas que o Café Imobiliário vai ter nesse ambiente da Constel. Hoje eu estou aqui com a diretoria, vamos entender um pouco de Constel, vamos ver qual é o momento que ela se encontra hoje e como ela se projeta para o futuro. E nas próximas 4 outras conversas aqui, nós vamos trazer alguns convidados para levar muito conteúdo para vocês. Seu Francisco, a palavra está com o senhor. Vamos lá, aquela frase para iniciar a nossa conversa aqui. eu acho que a frase principal é o otimismo que a gente tem na retomada da economia como um todo e do mercado imobiliário especificamente, né? Então, acho que a frase é: acreditem que nós vamos retomar com mais velocidade que se pensava antes. E por incrível que pareça, Francisco, o senhor cravou exatamente o que está acontecendo. O mercado está voltando, né? Para nós aqui do Café Imobiliário, nós que viajamos o Brasil todo nos últimos 5 anos e especificamente nos últimos 120 dias, a gente tem conversado com corretores de todos esses cantos do país, por conta dessa amizade que a gente fez, e muita gente dizendo: pô, meu mercado voltou, não está tão acelerado, mas está voltando, estou fazendo muitos negócios. E é isso. Vamos pensar com a cabeça otimista, né? Vamos olhar para frente, vamos fazer acontecer, porque se a gente ficar olhando para trás e ficar imaginando que nada vai acontecer, é aí que a roda não gira. E a gente está precisando disso, né? Cada um de nós que está dentro desse mobiliário precisa fazer exatamente isso, girar a roda. Mas, seu Francisco, eu quero aproveitar aqui, para quem não conhece a fundo a Constel, eu também me surpreendi quando eu fui fazer pesquisas, fui entender um pouco mais sobre a companhia. A Constel começou no Ceará, então. O pontapé Isso. inicial da empresa foi no Ceará. Conta para a gente um pouquinho como é que foi isso, seu Francisco. Bom, eu trabalhava na Telerne, era engenheiro lá e assumi alguns cargos de chefia, e chegou um determinado momento em que eu fiz a opção de arriscar na área privada, né? Eu já vinha de empresas privadas antes e eu acho que não era bem a minha praia aquele ambiente. E terminei saindo da Telerne, que era uma empresa estatal, para arriscar no mercado. Inicialmente era para a gente fazer construção, mas não deu certo e a gente terminou voltando para o que eu já fazia lá, que era a construção de redes telefônicas. Ficamos de 2001, foi quando, em abril de 2001, nós abrimos a empresa em Fortaleza, e
Em 2002, viemos para Natal. Ganhamos o primeiro contrato e, daí em diante, nós fomos ganhando mais espaço, empresa pequena, muito pequena, com recursos muito pouco, a gente saiu do zero mesmo, e fomos ganhando espaço e ganhando mais credibilidade e aumentando a empresa de passo a passo, sem dar nenhum passo maior do que a perna, para não ter que cair no buraco. E, ao longo desses 30 anos, nós chegamos ao que somos hoje. No mercado imobiliário, nós iniciamos em 1999, depois Sim. da privatização do sistema Telebrás. Nós tomamos a decisão de diversificar a atividade. A privatização foi em 1997. Em 99, nós adquirimos a primeira área para poder desenvolver um projeto. E daí em diante, em 2002, nós deixamos completamente a área de construção de redes telefônicas e nos dedicamos totalmente à incorporação imobiliária. De lá para cá, nós construímos essa história do que a gente tem hoje e que muitas pessoas conhecem. Então, de 2002, vamos dizer que já são perto aí de alguns bons anos de mercado imobiliário, 20 e poucos anos de mercado imobiliário de fato, mas uma curiosidade me fica aqui. A chegada no Rio Grande do Norte, qual foi o grande desafio para o senhor e para toda a equipe? Olhar para o Rio Grande do Norte, ok, estamos no Nordeste, mas mudou muito sair do Ceará para vir para o Rio Grande do Norte? Não, eu acho que Natal sempre foi uma cidade que me acolheu muito bem, eu me sentia talvez mais potiguar do que cearense. Então, o tempo que eu fiquei aqui, me sentia muito bem recebido. Acho que é uma característica do povo aqui do Rio Grande do Norte, de Natal especificamente, a, o recebimento de pessoas que vêm de fora como se fossem grandes amigos. Então, é um ambiente onde você se sente muito confortável, muito bem e muito bem recebido. E eu acho que isso fez com que a gente priorizasse o Rio Grande do Norte. Antes, a matriz era Fortaleza, mas logo em seguida nós transferimos aqui para Natal e até fechamos a filial que ficou por lá. Então, nós nos dedicamos a Natal já há muito tempo e nós nos consideramos totalmente potiguares. E eu estou vendo aqui pelo YouTube o pessoal escrevendo, colocando algumas mensagens aqui. Tem pessoas aqui, por exemplo, o Caio, dizendo, pô, já somos grandes parceiros há 17 anos e 2 meses. Então, isso, quando você vê alguém comentar algo assim, já somos parceiros há 17 anos e 2 meses, isso mostra toda a credibilidade da empresa, toda a confiança e segurança que alguém do mercado imobiliário tem com uma empresa como a Concel. 17 anos não é para todo mundo, né? Trabalhar com uma empresa há 17 anos não é para todo mundo. Essas são características que eu acho que o senhor trouxe aí no seu histórico de vida, né? O Caio é um grande parceiro, está com a gente desde o início e continua conosco. Eu acho que a gente vai continuar ainda durante muito tempo junto. Eu acho que é um casamento aí que tem durado bastante, né? O divórcio está longe de acontecer. Mas é isso que existe aqui na cidade. Esse Caio mesmo já é uma pessoa que não é nascido em Natal, ele é paranaense. Então, ele também foi muito bem acolhido, muito bem recebido, por isso que ele está aqui. Eu acho que ele se considera potiguar da mesma forma que eu. E todas as vezes que eu vou a Natal, e não são muitas, mas eu já fui algumas vezes a Natal, eu ia muito por conta de estudar o mercado. Eu trabalhava em uma das incorporadoras maiores aqui de São Paulo, e eu ia a Natal para entender mercado, para saber como que seria a evolução de produto. E era incrível como o Potiguar ele realmente recebe, né? Ele abre o braço e fala, vem aqui, deixa eu te explicar como funciona, deixa eu te mostrar os melhores cantos da cidade. E eu sinto falta de não ir mais a Natal. Entre todas as cidades do Nordeste, uma das que eu mais me identifico é Natal. Tenho grandes amigos aí, muitos deles estão acompanhando a gente aqui.
E fica aquela vontade, né? Vamos torcer que passe logo esse momento para poder sentar na frente do senhor, Sr. Francisco, tomar um café de fato, olhar no olho, porque a gente está olhando olho no olho aqui, mas não é a mesma sensação de estar no presencial, né? E falando de presencial, eu queria só entender com o senhor algumas particularidades da empresa. Nesses anos todos de mercado imobiliário, o senhor deve saber, se não o Leandro e a Sara pode nos dar um help aqui. Quantos empreendimentos lançados já? Entregues, né, de fato? Empreendimentos não foram muitos, mas normalmente os nossos empreendimentos são com um número de unidades bastante alto, né? Então, a gente tem algo em torno de 15, 16, não sei a quantidade certa, não me vem assim à cabeça, mas em cada um desses o número de unidades é bastante alto e são mais de 2.400 unidades já entregues e a gente está aí prospectando aí para os próximos 5 anos mais que duplicar essa quantidade que a gente já fez durante esses 18, 20 anos que ocorreram. Então, E a Constel é uma empresa que, como ela cresce a um passo mais moderado, a gente chegou a um determinado dimensão, tamanho, que hoje nos permite crescer numa velocidade maior, porque as condições técnicas e operacionais e financeiras que ela tem nos permite isso. Ou seja, o senhor veio preparando todo o terreno ao longo desses últimos anos, se agora sente a possibilidade de expandir, de crescer, de ganhar volume, né, de acelerar o negócio. E essa tua última colocação aí, seu Francisco, é difícil ouvir isso de outros construtores. É muito difícil. Porque muitos já começaram acelerando e hoje você percebe que boa parte deles já não entendeu mais como essa roda vai girar, né? Já não entendeu mais como que é o próximo ciclo, porque a gente imaginava o seguinte, vou contar uma pequena historinha, quando era 2010, seu Francisco, 2010 eu estava dentro de uma construtora em São Paulo e fiquei lá durante alguns anos, saí indo para uma outra. Ok, nós pegamos ali depois, então, em 2014, 2015, um mercado entrando em baixa. A gente não vai ter mais um mercado imobiliário como foi o de 2010, 2011, foi um mercado muito bom para todo mundo. Eu acho que esse tempo passou, foi proveitoso. Quem soube trabalhar, ok, porque a gente não vai repetir mais todo o sucesso de 2010, 2011. E eu olho para trás e eu fico imaginando o seguinte, seu Francisco. Essas empresas que eu trabalhei estão com estoque parado até hoje de 2012. Ou seja, quando o mercado estava muito bom, nós estávamos colocando o produto no mercado sem saber, sem pensar um pouco de futuro, sem olhar para frente e também não olhando o presente, se calçando em segurança, em tranquilidade, em planejamento. E pelo que eu vejo na fala do senhor, vocês sempre foram comedidos, foram pensando assim, bom, não posso dar um passo maior que a perna, como diz o ditado, né? Eu vou sempre fazer o que eu posso para um dia eu conseguir ter condições de crescer. E chegou o momento de crescer, seu Francisco? Sim, sim. Hoje, o nosso mercado, os players que vieram de fora, todos saíram. Nós não temos mais as concorrências externas, né? A Constel hoje pode até se considerar, está entre as primeiras empresas aqui do mercado, quiçá, talvez a primeira, a empresa que vem mais investindo, que vem acreditando, que vem lançando empreendimentos. Então, a gente hoje tem a condição de assumir essa liderança e dar mais um gás nessa nossa perspectiva de crescimento. Então, nós estamos já preparando o terreno para que as condições fiquem mais favoráveis e a gente possa crescer, porque nesse momento agora é um momento de incerteza, ninguém pode ser irresponsável de querer sair colocando produto no mercado sem ter uma condição mais favorável para a comercialização. E o senhor falou momentos de incerteza, né? E isso é uma
Isso é uma das coisas que a gente mais fala aqui, eu e o Canicelli, a gente conversa, com todo mundo que a gente conversa, a gente escuta isso. Vivemos um momento de incerteza. E realmente estamos vivendo um momento de incertezas, porque cada pessoa que está inserida no imobiliário fala uma coisa, né? Tem uma sensação de alguma coisa, mas ninguém sabe o que realmente vai acontecer. Não só no mercado imobiliário, mas em todo canto que a gente passa. Você vê o setor de hotelaria, o setor de turismo, você vê muitas companhias aéreas hoje pedindo recuperação judicial, outras entrando em falência. Ou seja, esse momento que está instalado no mundo provocou um abalo enorme na economia e na confiança do consumidor. O senhor sentiu isso em algum momento, nesses últimos 150 dias, vamos dizer assim, nesses últimos 150 dias, o senhor sentiu algum tipo de incerteza dentro da companhia, não de mercado, mas da companhia de, olha só, vamos tirar o pé do acelerador, vamos parar com tudo, vamos esperar as coisas passarem? Ou foi o contrário? Logo que tudo isso aconteceu, a primeira diretriz da companhia foi: vamos entender um pouco o momento, vamos saber qual é o caminho que a gente vai tomar, porque eu acredito que até para a Constel isso foi uma notícia ruim, né? Vamos ter que fechar as portas de alguma coisa em algum momento. Como é que foi isso para o senhor? Desde o início a gente ficou bastante preocupado, né? Era uma coisa que vinha, nossa referência era a Europa, que já vinha passando por uma situação bem mais complicada, e no início a gente achou que a coisa ia ser muito pior do que realmente está, que parecia muito pior do que realmente acontece, do que está acontecendo. Então, eu acreditava que ia ter uma chuva de distratos de contratos, que era uma das maiores preocupações nossas, os imóveis que estão em construção. Nós não iríamos mais vender praticamente nada, porque as pessoas iriam ficar muito assustadas. Mas, no início, foi mais complicado, mas logo depois as coisas começaram a entrar num eixo mais tranquilo, não na tranquilidade plena, como a gente vinha. Nós não estamos, no início do ano foi muito bom, e a gente realmente teve uma queda forte, mas já está retomando, e a gente acredita que as condições macroeconômicas do país, como inflação baixa, a taxa de juros Selic também no mínimo histórico, nunca, em momento algum, a taxa teve nesse patamar. As próprias ações do governo para combater a pandemia, com o auxílio emergencial, também injetou muito dinheiro na economia. As pessoas que eram rentistas, né, viviam de receber remuneração pelo seu capital, hoje estão procurando investimentos que deem maior rentabilidade, porque esse investimento no mercado financeiro já não é mais tão interessante quanto era antes. O investidor do imóvel hoje está retomando também, porque a remuneração do aluguel compensa, está sendo maior do que a remuneração de poupança, muito maior do que a remuneração de poupança. Então, além da valorização do imóvel ao longo do tempo, então tem toda a condição mais favorável para o mercado imobiliário, mantendo-se essas condições macroeconômicas. Eu acho que o mercado imobiliário vai retomar num ritmo bem mais forte do que eu imaginava inicialmente. É bom o senhor ter falado isso, porque quem está ouvindo essa conversa, está ouvindo o senhor dizer, começa a entender o seguinte: a gente não pode pensar que não dá para fazer nada, né? A gente tem que realmente imaginar que é possível encontrar oportunidade na diversidade. E quando o senhor diz que o mercado imobiliário vai voltar mais forte, eu penso igual. Eu penso igual. Eu sei que talvez esse ano ele não volte tão acelerado como a gente viu o finalzinho de 2019. Foi uma pena tudo isso ter acontecido, porque 2020 se preparava, se mostrava ser um ano de muitos negócios. Parecia ser aquele ano que realmente iria trazer de volta um mercado imobiliário que a gente viu nos últimos 10 anos aí que passaram. Mas o que eu quero agora entender com o senhor é o seguinte: nos bastidores aqui, a gente estava falando, todos nós, e a Sara comentou
está recebendo visita. Está recebendo visita, tem cliente interessado, tem cliente procurando um produto da Constel. A companhia, ela se preparou, então, para receber. Ela se preparou para receber e fazendo vendas, não tendo os distratos, como o senhor mencionou. Existe algum gatilho, existe alguma coisa que fez com que o cliente voltasse atrás da Constel? Ou era uma audiência que estava represada, que esperou o melhor momento e agora sabe que, por conta das questões macroeconômicas, taxa de juros, inflação, como o senhor disse aí, esse cliente que estava parado, não sabia o que fazer, voltou com tudo, voltou procurando o quê? Existiu algum gatilho que fez ele falar, bom, agora está na hora de comprar um Constel? Eu acho que o gatilho é a taxa de juros muito baixa, a Selic muito baixa. A rentabilidade do capital hoje não é mais aquele que de 14,25% da Selic há algum tempo atrás, que ultrapassava em muito a inflação do período, então você tinha um juro real altíssimo. Por que colocar o seu capital num investimento de risco maior se você podia ter uma remuneração muito melhor no mercado financeiro, a risco praticamente zero? Então, Sim. hoje, para quem quer ter uma remuneração melhor do capital, vai ter que colocar ele em mercados de um risco um pouco maior. E o imóvel é um risco menor. No máximo, você vai ter o mesmo valor recuperado, no mínimo, na realidade. Mas se você investe com a finalidade de locação, a locação hoje, que antes era muito ruim, se tornou muito boa. E o imóvel vai se valorizar ao longo do tempo. Então, a remuneração da rentabilidade do investimento no imóvel hoje se tornou muito interessante para quem tem o capital. Eu acho que o gatilho mesmo foi isso aí. Além da projeção de inflação mais baixa. Então, tem todas essas condições macroeconômicas que eu citei antes contribuem para que haja a retomada do mercado. As pessoas que também ficaram segurando durante um tempo muito grande a decisão de adquirir seu imóvel, porque é um mercado que não acaba nunca, né? Todo dia tem gente casando, tem gente saindo, filhos saindo de casa, mesmo que não seja casado, solteiro, querendo seu espaço. Tem pessoas se separando que terminam precisando de duas casas. Então, é um mercado muito dinâmico. Ele não vai acabar. Então, as necessidades existem e eu acho que a grande diferença é que as pessoas estão tomando a decisão agora não, agora é o momento e o momento é esse, e eu acho que vamos aproveitar enquanto os preços dos imóveis ainda estão num preço muito bom. Aqui em Natal, realmente, nós temos o valor do metro quadrado aqui em Natal, um dos mais baixos do Nordeste. E só fazendo um parênteses, eu comprei uma residência numa cidade próxima daqui de São Paulo, uma cidade chamada Jundiaí. Comprei uma casa, onde eu passo boa parte do meu tempo lá. E, São Francisco, eu peguei com uma taxa de juros, eu financiei uma parte, lógico, e eu peguei a 14,7% a taxa de juros. E o momento ali, a gente estava com a Selic batendo nos 13, 13,5, 14. E o banco do qual eu captei o recurso, fui levado para lá por conta de um amigo que estava assumindo uma gerência. Não era nenhum banco de primeira linha, eu fui para um banco de segunda linha e acabei captando aí uma taxa de 14,7, que na época não fazia tanta diferença, porque você olhava os bancos de primeira linha praticando 9, 10, 12, e aí hoje eu vejo que eu deveria ter esperado 4 anos para comprar um imóvel, porque se eu olhasse para uma taxa Selic como essa e vendo como os bancos abriram, né, e como eles estão entregando para clientes essas taxas menores, você tem banco fazendo a 6,99, né? E como que se dá essa relação da Constel com alguns parceiros de mercado? É importante a gente falar de parceria também. A gente sabe que a Constel hoje tem bons parceiros tanto para o setor financeiro, tem bons parceiros na área construtiva, mas e a relação da Constel com o corretor de imóvel?
Porque esse é um bate-papo que, além da gente tá levando muito da imagem da Constel, a gente tem que mostrar para eles o seguinte: somos uma empresa que estamos dedicadas a trazer sempre coisas boas para o corretor. Essa relação com as imobiliárias e os corretores, como se deu isso e como se configura no atual momento, seu Francisco? Nós sempre estamos muito abertos ao mercado imobiliário, né? Às imobiliárias, aos corretores autônomos. A gente faz treinamentos com essas pessoas, mostra os nossos empreendimentos. Eu acho que nesse momento agora a gente está mostrando as perspectivas que nós temos aí para o futuro. Nós vamos continuar investindo e desenvolvendo projetos sempre bem interessantes, como a gente sempre tem feito. A credibilidade da empresa, que é muito boa, nossas entregas sempre são no prazo. Relacionamento com os nossos clientes também são muito bons. Nós temos um índice de satisfação acima de 85%. Então, a vida do corretor, quando vai vender um produto da Constel, se torna bem mais fácil do que eu vender um outro produto que seja da concorrência, por tudo isso que eu falei agora. As pessoas enxergam como um produto Constel como sendo um produto de qualidade, como sendo uma empresa confiável, como sendo uma empresa que dá o suporte da assistência técnica. Então, tudo isso contribui para facilitar a venda, né? Quando na hora o corretor apresenta um produto Constel, ele vai ter muito menos trabalho, vamos dizer assim, de convencer a pessoa que aquele produto é um produto bom. As pessoas, na hora que escutam que é Constel, elas já consideram que estão fazendo um bom investimento. Então, a gente tem esse relacionamento muito bom. A Sara nossa coordenadora aí de vendas, está sempre em contato com todo mundo, sempre que precisam, a gente está disponível para mostrar e desenvolver os conhecimentos deles com os nossos produtos. E vou pegar um pouco do que estão dizendo aqui, lá desse nosso bate-papo, seu Francisco, para trazer para o senhor um pouco da transparência que o senhor trouxe e do que estão trazendo para a gente aqui. A Eliana Bichara dizendo o seguinte: os empreendimentos da Constel são top, graças à dedicação e seriedade da equipe que nela trabalha. Tem lugar para mim aí, seu Francisco? Eu me mudo já. Se o senhor abrir uma vaga aí para o marketing, eu me mudo já. O Caio, de novo, o Caio aqui comentando, né? A Constel nasceu como construtora com planejamento e objetivos firmes. Entra crise, sai crise e a serenidade operacional é a mesma. Percebe-se isso na fala do senhor, é impressionante. Entre outros e outros elogios que estão fazendo aqui, peguei uma aqui, a Ana Carla quer fazer a minha portabilidade. Pô, não vai dar mais tempo. Eu tenho mais um ano para pagar essa casa que eu estou morando, então agora já não dá mais. Se eu aparecesse antes, eu até passava para você, Ana Carla. Mas outras e outras coisas que estão colocando aqui, seu Francisco, empreendimentos lindos, empreendimentos maravilhosos, colocaram aqui também, quer ver? Uma pergunta especial. Não sei se o senhor tem possibilidade de responder isso. O Jailson pergunta aqui. Chiquinho, deve ser o senhor, né? Chiquinho, e pela amizade deve ser bem próximo. Jailson, obrigado pela pergunta. Quais são as suas expectativas para a aprovação do plano diretor? Entrar agora num assunto que é bem complicado. Bem complicado, é polêmico mas eu faço parte do grupo que está analisando o plano diretor, a revisão do plano diretor. Esse plano diretor é de 2007, deveria ser revisado em 4 anos, né? Seria 2011, mas nós já estamos em 2020 e ainda estamos discutindo a revisão do plano diretor. Tudo estava encaminhando para que no primeiro semestre desse ano esse plano se finalizasse o processo de revisão. Veio a pandemia, o afastamento social, tudo ficou suspenso e agora, por último, o prefeito, através do grupo gestor do plano diretor, conseguiu que as reuniões fossem virtuais.
Então, agora está acontecendo, os delegados já foram eleitos, vai ter uma reunião na próxima semana já com esse grupo, e já vão começar as votações para que a proposta seja encaminhada para a prefeitura e para a Câmara logo em seguida para aprovação. Ou seja, o processo está correndo, o processo está tramitando. Em algum momento vai ter uma solução para isso, né? A nossa expectativa é que esse segundo semestre se vote na Câmara. É uma coisa assim um pouco difícil de planejar, porque ninguém sabe se as eleições vão ocorrer em outubro, se vão ocorrer em novembro, se vão ocorrer na realidade. Exato. Então, tudo gera em torno da política. Mas a nossa expectativa é que esse ano se vote o plano e se aprove a revisão do plano diretor, o que as propostas de revisão estão muito boas, um plano muito moderno, um plano que realmente viu as coisas que não estavam muito boas no plano atual e que estão sendo renovadas, e eu acho que vai sair um plano diretor muito interessante aí para o mercado. Muito bem. E não é só o seu Francisco que recebe elogio aqui, não. Sara, você está sendo muito bem elogiada aqui pelo YouTube, viu, Sara? O pessoal dizendo, Sara é maravilhosa, excelente atendimento. Olha, é muito bom a gente fazer uma conversa, ter uma conversa dessa e ver como que quem mais a gente depende, né, que é a ponta ali, o imobiliário, o corretor, para vender o nosso produto, como que ele entende quem somos e o que fazemos, né? É claro que, em algum momento, muitos não conseguem desenvolver um bom trabalho, mas não é por conta da empresa, é por conta do mercado. O mercado ele é muito saturado, ele é muito disputado, então a gente vê o cliente comprador, que também não é um cliente fiel a uma marca mais, mas pelo que eu fui pesquisar, senhor Francisco, quem compra Constel, e o senhor passou esse número no início desse bate-papo, quem compra Constel está sempre satisfeito. Tá assim, 85% o número que o senhor deu, né? Eu busquei clientes compradores, falei com alguns, entendi como é que eles funcionam, mas o senhor trouxe um número relativamente alto, que é difícil encontrar em alguma construtora fora do Nordeste, principalmente aqui em São Paulo. O índice aqui é bem mais baixo que esse, de aceitação. Bom, o senhor falou bastante sobre atendimento, o senhor falou bastante sobre produto, o senhor falou bastante sobre a qualidade das entregas da Constel, mas uma coisa eu fiquei na dúvida aqui. Como que é o relacionamento com o cliente? Quem é que cuida hoje desse departamento de relacionamento com o cliente? Porque a gente constrói, a gente vende e a gente entrega, e depois tem toda uma etapa seguinte que a gente chama de um pós-venda, de um pós-entrega. E como que fica esse relacionamento com o cliente? Desde o primeiro contato, quando o corretor traz o interessado para a compra, como que é a relação da Constel com os clientes compradores? Não, primeiro relacionamento que a pessoa que está interessada no nosso produto vai ter é com a Sara. O Leandro é o nosso diretor comercial também, os dois trabalham juntos. E nesse momento se já começa, eu acho, a relação, mesmo que não venha a ser fechado o contrato, mas ele já começa a entender como é que a empresa se comporta no atendimento. Então, a gente, mesmo muitas pessoas, mesmo que não fechem o contrato por um motivo ou outro, mas sai satisfeita com esse atendimento. Após o fechamento do contrato, nós temos o nosso setor, nosso segmento pós-venda, onde todo o relacionamento na parte financeira, né, enquanto o imóvel não foi entregue, todo o atendimento das necessidades que eles têm são feitos por esse setor. E após a entrega, além do pós-venda continuar a funcionar, nós temos a equipe de assistência técnica. Quando houver uma necessidade de algum reparo, alguma coisa que não tenha ficado satisfatório, e a gente também faz esse atendimento com assistência técnica também, procurando sempre a melhor satisfação do cliente. Eu acho que por isso que nós temos esse nível de aceitação aí tão alto, que a gente falou 85%, mas isso já está um pouco maior.
É porque a gente é muito conservador para apresentar os dados. Muito bom, muito bom. Eu acho mais interessante quando a gente trabalha dentro da construção civil. Existe dentro do mercado imobiliário algumas verticais, né? Nós temos vendas, nós temos a comunicação em si, nós temos a construção civil, que é de fato o que uma construtora incorporadora faz, que é comprar uma área, levantar uma torre ou fazer um condomínio horizontal, enfim. Mas eu acredito que o mais difícil dentro da construção civil, São Francisco, não é nem construir, mas é cuidar da ansiedade, né, daquela expectativa do cliente que compra, que assina um contrato com uma empresa construtora, e ele fica 2, 3 anos para receber o produto e a gente precisa alimentar o sonho dele constantemente, porque ele está ali, está olhando, está esperando a primeira estaca ser batida, ele está esperando a primeira laje ser erguida. Então, a Constel, ela tem algum tipo de mobilização dentro da companhia? Alguém do time da Constel faz esse trabalho de atender a expectativa do cliente e proporcionar para ele sempre uma experiência cada vez mais satisfatória? Porque uma coisa é nós divulgarmos que temos um produto. Outra é a gente gerenciar, essa era a palavra que eu queria encontrar, gerenciar a expectativa do cliente. Alguém do time faz esse trabalho? Não, na realidade, a ansiedade do cliente sempre é muito forte, né? Quem adquire um imóvel na planta, principalmente nesses últimos anos, onde tiveram tantos problemas no mercado imobiliário, de empreendimentos que não foram entregues, e a gente termina os justos pagando pelos pecadores, né? Esses clientes terminam no nível de desconfiança alto. E será que vai sair? Será que vai acontecer? E a gente sempre procura manter essa demanda, trazendo tranquilidade para eles. Desculpa. Pode continuar, São Francisco. É porque saiu aqui da minha tela. Ah. Trazendo a tranquilidade para eles de que aquele imóvel dele vai sair no prazo. No início, sempre é um pouco mais, a ansiedade é um pouco maior, porque o empreendimento leva algum tempo para sair do chão, né? Para sair do buraco, como a gente chama. Até que ele venha aparecer, leva alguns meses, ou até um ano, dependendo da complexidade da construção. E nesse início sempre é um pouco mais difícil a gente segurar a ansiedade. Mas logo depois que o prédio aparece e começa a subir, as coisas começam a amenizar mais um pouco. Mas o mais interessante não é a gente gerenciar a ansiedade do cliente. Eu acho que o mais satisfatório é a satisfação do cliente na hora que recebe seu imóvel. Esse realmente é o que nos deixa sempre muito satisfeitos e alegres quando a gente faz uma entrega, porque a gente vê a alegria das pessoas na hora que recebem esse imóvel e a satisfação pelo que ele está recebendo. Então, essa é uma coisa muito gratificante. E tem uma colocação aqui, senhor Francisco, que chancela isso tudo que o senhor acabou de falar. O Igor Donelles, ele coloca algo que eu nunca ouvi ninguém falar. E olha, Igor, você está de parabéns por ter falado isso, por ter mostrado isso para todo mundo. Ele diz o seguinte: eu comprei um produto Constel sem nem ter iniciado o canteiro de obras, paguei à vista por confiar totalmente na empresa e em seus diretores. Ou seja, a identificação que a marca gerou com o mercado promove isso, senhor Francisco. Tem esses depoimentos, como o do Igor aqui, dizendo, pô, nem comprei, fui lá e comprei por confiança. E por falar de confiança, a gente percebe que o mercado imobiliário ele vive de confiança. Tá? O cliente comprador ele precisa estar confiante em alguns aspectos que regem o nosso mercado, que um deles é a questão política, outro é a questão econômica, e o senhor muito bem colocou aí como funciona a economia hoje na visão da Constel. A questão política a gente não precisa nem entrar em detalhes, acho que tem muita coisa sendo feita para melhorar o nosso mercado, mas o cliente comprador ele precisa estar confiante. Ele precisa estar confiante também na empresa. E uma das pesquisas que eu fiz aqui sobre a Constel é que muitos deles relatam isso. Eles falam, pô, eu confio na empresa.
Eu confio na marca, eu confio nas pessoas que estão trabalhando lá, principalmente nas pessoas que trabalham na Constel. E tem muita gente dizendo aqui, pô, fico feliz de um dia ter feito parte da Constel e tudo mais. Então, o que me leva a fazer uma próxima pergunta para o senhor é: todo esse trabalho realizado pela Constel no mercado do Rio Grande do Norte, dessas entregas, desses elogios todos que o senhor está recebendo aqui, mostra que antes de se pensar numa marca, Constel, a gente precisa pensar em quem está dentro dessa empresa para oferecer o melhor para o mercado, que é o que estão dizendo aqui. Confere isso, senhor Francisco, porque pelo que eu vejo, a Sara, Leandro e todos os demais, são eles que dão a cara da Constel, né? Sara, o Leandro, relacionamento com o mercado, né, principalmente para a área comercial, mas nós temos a equipe bem operacional, que são a equipe de construção, que é uma equipe muito competente também, que faz com que esses prédios que são desenvolvidos, né, os imóveis que são desenvolvidos pelo arquiteto se transformem em realidade. Então, uma coisa complementa a outra. Ninguém é bom sozinho. Nós sempre poderemos ser bons desde que todos participem, todos contribuam para que aquele resultado final seja o mais satisfatório possível. É isso, é isso. Então, dizendo aqui, a Eliana, de novo, ela coloca, e há também as festas de entrega de chaves. Como que é isso, senhor Francisco? Eu quero participar, porque ela está falando muito bem, coloca até umas figurinhas. Não tem nada melhor, né? Para concluir esse pensamento do senhor, não tem nada melhor do que quando o cliente realmente vai para o empreendimento, a festa de entrega de chave, e recebe a chave para abrir a porta da casa dele, né? Esse é o momento mais que especial também para o senhor, não? Nesse momento é que a gente vê o nível de satisfação das pessoas, porque você se expõe. Eu participo de todas as festas de entrega. Não é o momento que a gente está entregando o imóvel, mas é uma confraternização das pessoas que adquiriram aqueles imóveis e é uma oportunidade até de as pessoas se conhecerem. Então, quem vai morar naquele imóvel termina tendo esse momento como um momento de conhecer os seus vizinhos e a gente está presente, coloca a cara na frente para dizer, olha, eu estou aqui, se errei, me desculpe, mas nós concluímos e estamos entregando e fizemos o nosso melhor. E eu acho que sempre tivemos um retorno muito bom das pessoas e dificilmente nós temos alguém insatisfeito nessas festas. É uma festa realmente de confraternização. Na próxima eu vou, senhor Francisco. Espero que a próxima entrega do senhor eu vou estar presente. Se tudo der certo, eu vou estar lá para conferir tudo isso. E Você está convidado já. muito obrigado, senhor Francisco. E o Eduardo Mello, eu achei que nós dois iríamos fechar esse pensamento do senhor, mas o Eduardo Mello ele coloca aqui uma menção honrosa que eu acho que é importantíssimo passar para todo mundo, que ele diz: a marca Constel faz o corretor vender sem medo e o cliente comprar de olhos fechados. É tudo isso que o senhor acabou de falar. É o produto, são as pessoas, é a qualidade do produto, é o pensamento do conceito de um produto Constel, é mostrar que é possível para o corretor e para a imobiliária vender um produto Constel e vender cada vez mais, é dar tranquilidade para eles que estão vendendo um produto que o senhor aí produz, da melhor maneira possível, né? Eles vão trabalhar, eles vão vender, eles vão ter realmente um retorno do cliente comprador, condizente com tudo isso que o senhor colocou aqui. E é importante também mostrar o Caio, que o senhor citou, e a gente já falou sobre ele aqui, o Caio falou que nesses 17 anos, praticamente 80% de todos os produtos que ele vendeu no Rio Grande do Norte foram Constel. Então, isso mostra para mim força. Isso mostra para mim que a empresa ela se dedica realmente ao mercado e aos profissionais que estão no mercado. E aí eu abro aqui uns parabéns para o senhor. Eu gostei muito, tem muita coisa que estão falando aqui, é muito elogio, acho que o Leandro está acompanhando isso de perto, mas eu não conhecia tão a fundo essa qualidade da Constel. O senhor está muito de parabéns aqui, fiquei muito feliz. E falando em feliz, eu queria colocar o senhor num bate-bola aqui, que é o momento que a gente vive hoje,
que é, assim, estamos, de certa forma, isolados, não estamos mais conversando como conversávamos com os nossos queridos amigos, perto e tudo mais. E eu sei que a Constel deve ter pensado nisso, em maneiras diferentes de fazer o atendimento ao cliente e de se conectar com esse cliente. Além disso, como que o senhor enxerga hoje o desenvolvimento de tecnologia para o mercado imobiliário? Porque agora que a gente não está mais tão próximo das outras pessoas, a gente está usando uma ferramenta como essa para conversar, para bater papo, para ficar mais junto. Mas como que foi para vocês da Constel imaginar assim, poxa, e agora, o que vamos fazer? Como é que a tecnologia contribuiu para várias coisas dentro da companhia? Eu acho que o mercado imobiliário ele tem uma característica um pouco diferente do mercado de varejo, de forma geral. É um produto de valor agregado muito alto, onde a pessoa pensa muito antes de realmente fazer o investimento naquele produto. É um investimento de uma vida, normalmente Sim. você assina contratos de financiamento de 30, 35 anos, então é realmente uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Antes, você tinha, quando você não tinha essas formas de chegar a essas pessoas que nós temos hoje, redes sociais, nós utilizávamos os meios de comunicação normais, TV, rádio, jornal. Isso vem sendo gerado e mudado com muita força. Alguns desses meios de comunicação já praticamente inexistem, que é o caso do jornal. Outros estão sendo menos utilizados por ter um custo muito alto e a gente chama assim, por exemplo, a TV, você dá um tiro de canhão para acertar uma rolinha, né? E a internet e suas redes sociais vinculadas permite que você seja mais assertivo na hora de buscar aquele cliente que está necessitando do imóvel. Então, da mesma forma que se você vai comprar um carro e você não sabe bem qual carro que você quer, você entra no site daquele fabricante, vê aquele carro na característica que você precisa ou que deseja, e vai vendo as características dele de cada um desses e entra de um em outro, em um em outro. E no final você vai na concessionária apenas para se certificar que ele realmente é aquilo que você viu nos meios virtuais. O imóvel está indo nessa mesma balada, mas o corretor, no final, ele vai ter que sempre atender esse cliente e mostrar que aquela escolha dele é a melhor escolha que ele vai ter nas diversas opções que ele tem na pesquisa que ele faz por esses meios. Aqui no Café Imobiliário, nós temos por premissa mostrar para todos os corretores que eles são peça fundamental desse mercado, né? Se tem alguém que mobiliza o mercado, que faz o mercado acontecer, é o corretor de imóvel. E nos últimos anos, nos últimos 5 anos, a gente percebe que o setor imobiliário ele tem procurado cada vez mais capacitar esse profissional. As empresas estão procurando dar treinamento, estão procurando ajudar esse profissional de venda com material de venda, com cada vez mais informações, porque estamos em 2020 e o que a gente mais vende hoje, além de um produto imobiliário, é informação para o cliente. Um cliente que nos procura um corretor para fechar uma compra, ele quer um profissional antenado, ele quer um profissional capacitado, um profissional que entenda realmente do produto que ele está vendendo. E uma dica que eu deixo para vocês que estão ouvindo a gente é que existe uma maneira muito fácil de você trabalhar melhor o mercado imobiliário, é você trabalhar dentro de um nicho. E quando a gente fala de nicho, esse nicho pode ser um determinado produto, ou um determinado tipo de cliente, ou uma determinada área da sua cidade. Então, o senhor bem colocou que, se a gente voltar no tempo aí há 10, 15 anos, nós não tínhamos esse dinamismo que a gente tem no imobiliário hoje para comunicar, para se relacionar, para falar, para mostrar o produto, né? Hoje, com um simples toque de botão, qualquer pessoa fala com o senhor, qualquer pessoa vê o produto que a Constel está entregando para o mercado, qualquer pessoa
conversa, faz contato com as imobiliárias e os corretores com um toque de botão. Isso é fácil e é rápido. Então, a gente precisa olhar para a ponta ali, para o corretor, e mostrar para eles o seguinte: eu tenho o melhor produto, eu tenho um bom produto. Como é que você está hoje no seu momento para vender o meu produto, né? E eu, no Café Imobiliário, em todas as viagens que a gente fez, essa foi uma premissa muito forte. Mostrar para o corretor o seguinte: você precisa se especializar, você precisa ter consciência de que vender tijolo, areia e cimento não faz mais parte do teu negócio. Hoje você não é mais vendedor, você é uma pessoa que conduz o processo de negociação. Feito isso, eu acredito sim que a empresa, a Constel hoje, ela está dando todo esse suporte para os corretores, para as imobiliárias. Eu acredito muito nisso. Eu sei que pela fala do senhor, o senhor está projetando isso cada vez mais. Mas um ponto que eu quero, para a gente já ir caminhando para o final desse nosso bate-papo, para a gente já ir mostrando para o mercado como é que está a Constel nesse momento. Já falamos de tudo um pouco aqui, mas, senhor Francisco, quais são os próximos passos da Constel aí? O que a Constel está imaginando para 2020? O que ela está imaginando para os próximos anos? Bom, nós temos alguns empreendimentos em andamento. Estávamos para fazer um lançamento no início do ano agora, mas terminamos suspendendo, até que a gente realmente tenha a segurança de como é que vai se comportar esse mercado. E o segmento que a gente estava entrando era um segmento que terminou sofrendo um pouco mais do que o que a gente vinha trabalhando, mas nós estamos investindo em aquisições de novas áreas, boas áreas. Nós estamos realmente fazendo uma seleção muito criteriosa em áreas que a gente vai investir, porque o cliente está cada dia mais exigente. Se você desenvolver um projeto que tenha qualquer restrição, o cliente vai preferir aquele que tenha uma restrição menor. Então, não é que o outro projeto seja melhor do que o seu, mas a localização, a forma do desenvolvimento do projeto é interessante. Isso para efeito de projeto, além de condição de pagamento, preço, tudo isso que também leva a pessoa a adquirir. Mas em todas as pesquisas que nós fizemos no mercado imobiliário, a localização é disparado o primeiro item que a pessoa leva a adquirir um imóvel. Então, a gente está realmente fazendo uma seleção muito, muito criteriosa para escolher essas áreas que nós vamos desenvolver os novos projetos. E vamos continuar lançando novos produtos no mercado, produtos que fizeram aí sucesso, talvez a gente venha replicar, porque encontrou um nicho de uma demanda que a gente não tinha antes e terminou agora acontecendo. Nós estamos desenvolvendo projetos muito bons para entregar para os nossos corretores, os nossos parceiros, para o mercado. E o mercado, com certeza, vocês vão ter uma facilidade muito maior de vender o nosso produto do que o nosso concorrente. Em 2020 ainda tem novidade, então. Para esse ano ainda tem novidade. Eu espero que esse segundo semestre a gente já ainda faça esse lançamento que nós tínhamos suspendido no início do ano, mas acredito que até setembro a gente deva estar com as condições mais favoráveis para colocar ele no mercado. Muito bom, senhor Francisco, muito bom. E você que estava acompanhando o senhor Francisco, já se prepara, porque se vier a novidade que ele está dizendo aí, com certeza o Caio vai continuar vendendo, a Aline Mello vai vender, todos os outros vão vender bastante o produto da Constel, porque, senhor Francisco, mais uma vez aqui, eu lendo e relendo todos os comentários que estão no YouTube, o Leandro está acompanhando, que eu sei que ele está interagindo lá, a Sara também, é sempre bom ver o quanto a nossa empresa é respeitada e o quanto a nossa empresa é querida por todo mundo que está no mercado. E, senhor Francisco, como eu disse, a gente está se aproximando aqui já do final desse bate-papo. Eu só quero agradecer ao senhor pela oportunidade de poder deixar o Café Imobiliário conhecer um pouquinho da Constel e falar com o senhor, entender o momento de Constel, saber da história da Constel, saber como tudo se desenvolveu
e o que vocês planejam pela frente. Eu, agradeço também pelo Carnicelli, através do Guilherme Carnicelli. Daqui 15 dias, pessoal, vocês que estão acompanhando aqui, essas lives serão quinzenais. A próxima é com o Guilherme Carnicelli, ele vai trazer um convidado para bater papo com vocês aqui. Mas eu fiz questão de abrir esse papo aqui com o senhor Francisco, porque desde a última conversa que nós tivemos, eu falei, não, eu preciso entender, preciso conhecer mais a fundo o senhor Francisco, e foi um prazerzaço estar com o senhor aqui, senhor Francisco. Muito obrigado mesmo por esse papo. Aprendi muito com o senhor. Na simplicidade, na tranquilidade, o senhor foi pontuando coisas que muitas vezes a gente esquece, que é o dia a dia, a rotina de uma construtora, e como que a gente olha para o mercado, como que a gente traz para perto da empresa profissionais, corretores imobiliários são tão importantes para o desenvolvimento do nosso imobiliário. Suas considerações finais, por favor, senhor Francisco. Bom, só tenho a agradecer a você também essa oportunidade de a gente estar se mostrando aí para todos. Agradecer também a quem está aí nos ouvindo, nos seguindo, e dizer para todo mundo que a Constel está à disposição de todos vocês. De qualquer necessidade que vocês tenham, de informações, ou seja, de um treinamento mais profundo para conhecer mais aquele produto, que eu acho que é uma das coisas que realmente vai diferenciar o corretor, é aquele que conhece o que está vendendo. Aquele que chega, o cliente chega, começa a perguntar, e ele começa a gaguejar, e sem saber dar a informação correta para o cliente termina abandonando e procurando outro. Então, vamos procurar realmente conhecer os produtos para que nós façamos uma boa venda e tenhamos um cliente bem satisfeito. A gente conta com todos vocês. É isso. Profissionais de mercado imobiliário que ouviram o senhor Francisco agora, sejam relevantes em todas as pontas e todas as partes do processo de uma venda bem feita no imobiliário. Sejam relevantes. Sara, muito obrigado. Leandro, valeu pela ajuda aí no chat. E, pessoal, nos vemos daqui 15 dias. Nós vamos ter um convidado, como eu disse, junto do Guilherme Carnicelli, para mais uma Constel Café Imobiliário, essa parceria que já é de sucesso aqui. Muito obrigado, senhor Francisco. Uma boa noite aí para o senhor e para todos que nos acompanharam. Valeu mesmo, foi muito bom. Boa noite.